Olá você, bom dia, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Luciano, servo do Senhor, da comunidade de Restauração em Cristo. Estamos aqui nessa manhã iniciando mais uma oração do dia. E antes de mais nada eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, por você estar colaborando conosco, por você estar não só ouvindo e meditando acerca da oração do dia, mas também reenviando a oração do dia aos seus familiares e amigos. Assim você está me ajudando, em missão a distribuir a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma manhã de vitória, ainda que chuvosa, mas Deus guarde você de todo mal, lhe dando livramento, lhe protegendo e provendo em sua vida e na vida dos seus. Amém? Receba essa palavra e essa oração em nome de Jesus. O texto qual eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz assim: E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero meditar com você sobre esse texto, onde eu quero alertar você, a cada um de nós mesmos, a serem servos da justiça, a servir a justiça. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que são as pessoas que obedecem a Cristo e que estão propagando a palavra de Cristo, ela deve sim assumir seu fato, onde você, como igreja, precisa pregar a verdade. Você precisa pregar contra o pecado e anunciando a redenção. A igreja de Cristo, ela prega sim o arrependimento. Ela prega sim que o pecador renuncia ao pecado. Ela prega a renúncia. Então, o evangelho de Cristo, ele tem e deve lembrar àquele que ouve que há renúncia. Alguém já ouviu falar sobre renúncia? O evangelho verdadeiro de Cristo, àqueles que ouvem e àqueles que querem obedecer a Cristo, deve sim entender o que é renunciar. Renunciar é não deixar reinar o pecado em vosso corpo mortal. É não deixar que o pecado domine o seu corpo. Também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Você, querido, que entregou sua vida ao senhorio de Cristo, você foi liberto do pecado. Você foi feito agora servos da justiça. Por que eu estou dizendo isso? Que o que se ouve aí hoje é a pessoa, o cidadão de bem, que ouve a Cristo, diz: Deus me ama do jeito que eu sou, que eu lutei anos querendo vencer o pecado, querendo abrir mão disso e não consegui. É porque Deus me ama assim mesmo, eu estou lutando contra Deus. Não! Eu quero dizer para você que o pecado, ele mora na sua carne, ele vai combater contra o seu espírito. A renúncia é importante aí, porque a sua carne quer o pecado. Amados ouvintes, o salário do pecado é a morte. Se você viver na prática do pecado, você vai morrer. E a morte significa separação eterna de Deus. Olha aqui, quando você era servo do pecado, você estava livre. Agora que o fruto tem
as coisas que você envergonhava-se de fazer, o fim dela é a morte. Mas agora, pelo conhecimento de Cristo, vós sois libertos do pecado e feitos servos de Deus. Então, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pense sobre isso. O pecado todo dia vai bater a sua porta. E você tem que fazer igual ao homem atendendo a um cachorro vira-lata. Se você não der comida ao cachorro vira-lata, ele vai morrer. Então, se você não der ocasião ao seu corpo de pecar, cada vez mais ele vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Quando você se aproxima de Deus, você se fortalece. Quando você tem uma vida de oração, que é o que está faltando em muito, quando você tem uma vida de santificação, de leitura da palavra, de congregar, você fortalece o seu espírito. Mas quando você começa a fazer isso relaxadamente, você enfraquece o seu espírito. Então você aí não consegue vencer aos pecados, porque o pecado não pode dominar você, se você está debaixo da graça. Então não alimente o pecado. Eu sirvo ao Senhor há 22 anos, caminhando para 23. Todo dia o pecado bate em minha porta, eu abro se eu quiser. E por que você não pode fazer o mesmo? Né? Pastor, o senhor pode me dizer o que é pecado? Vou lhe dizer, salário do pecado, pelo menos Paulo descreveu aqui os 17, mas existe muito mais. Paulo descreveu, de acordo com Gálatas 5:22, adultério é pecado. O que é adulterar? É você transformar, modificar, alterar algo. Não é só ligado ao casamento, ao noivado, ao namoro, não. Né? Você tem sua esposa, tem sua noiva, tem o seu relacionamento, seu namoro, mas está de conversinha com outro, está de história com outra, está se deitando com outro. Adultério não é só ligado a sexo, não, mas você quer mudar a natureza sua de Deus, né? Você nasce macho, quer ser fêmea, nasce fêmea, quer ser macho, por exemplo. Você quer alterar, adulterar, modificar. Isso é adultério. Prostituição já diz. O próprio nome já diz, prostituir. Impureza sexual, meu Deus do céu. Lascívia, é despertar, é vestir-se, é se arrumar intencionado em provocar o outro fora do seu casamento. Isso é um pecado comum, principalmente na vida de pessoas solteiras e também casadas, que se vestem, se arrumam, se perfumam para despertar no outro a atenção. Idolatria, todo mundo sabe o que é idolatria. Não é só se prostrar diante da imagem, não, irmão, mas é ter apego a algo, é ser apegado àquilo. Tem pessoas aí que dentro de uma casa de família e calça o mesmo tamanho de chinelo, mas se a irmã pegar o chinelo dela, meu Deus do céu, derruba a casa. Se o irmão pegar a bermuda dele, que é o mesmo número, quer derrubar a casa. Idolatria está ligado ao apego àquilo. Feitiçaria todo mundo já sabe. Inimizade também. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, que é dissensão, discórdia, né? Heresias, invejas, homicídio. Tem pessoa que não precisa pegar uma arma, uma faca, um pau e agredir a outra, não, mas mata a pessoa ali dentro, ó. Não quero saber dessa miserável. Para mim ela morreu. Não existe mais. Mata ali dentro do coração, sem liberar o perdão, sem liberar a misericórdia de Deus. Né? É pecado também, como Paulo descreve, a bebedice. O uso quanto mais da droga. Álcool é droga, tá, irmãos? Deixa eu te dizer aqui, ainda que seja liberado, mas continua sendo droga. Glutonaria. E por aí lá vai tantos outros. Lembrando que Jesus nos adverte na vida de Paulo, onde ele fala, o salário do pecado é a morte. Se você viver nessa prática, se você viver em uma dessas práticas, se você está vivendo, mesmo dentro da igreja de Cristo, não alimente o pecado, diga não, renuncie.
Quer dizer, eu passo 22 anos renunciando e você não pode passar também. Então, o que a igreja precisa pregar nesse dia é contra o pecado, é anunciar a redenção. A igreja precisa pregar arrependimento. A igreja precisa pregar a renúncia. Renuncie às obras da carne, os desejos da carne. Diga não. Sua carne quer roubar, não roube. Sua carne quer furtar, não furte. Sua carne quer pecar, não peque, lute. Essa é a diferença. Cristo viveu como eu e você, na mesma figura humana. A Bíblia diz que não se achou engano na sua boca, nem dolo algum. A Bíblia diz que ele não pecou, mas pelo contrário, levou o meu e o seu pecado. Que você receba essa palavra nessa manhã. Diga não ao pecado, renuncie o pecado para que você obtenha a vida eterna. Deus abençoe. Esta foi a oração do dia. Eu sou o pastor Luciano, servo de Deus, aqui no bairro de Castelo Branco, na comunidade de Restauração em Cristo. Vem estar em uma de nossas reuniões, aos domingos às 18 horas e às quartas-feiras às 19 horas com a palavra de ensino. Você é nosso convidado. Deus tem uma palavra para você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, dá vitória a este que ouve essa palavra nessa manhã. Abre-lhe o seu entendimento. Visita, meu Deus, com libertação. Alinha e atrai-os para o Senhor, no nome de Jesus. Dá vitória a cada irmão, cada irmã da comunidade de Restauração em Cristo. E este que está ouvindo essa oração nesta manhã. Livra, protege, cura e opera milagre. Liberta de toda ação maligna, no nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém.